burocracia, ela não é algo ruim, ela legitima o nosso trabalho e a nossa propriedade, por exemplo. Então, quem cria esse termo, né, chamado burocracia, é o Max Weber, né, que é um sociólogo, ele que conceitua a burocracia. Por que que a burocracia é importante, pessoal? Quando a gente compra uma casa, por exemplo, tem todo aquele trabalho de escritura, de registrar em cartório, aquela coisa toda. Mas se não é dessa maneira, nós não garantimos a propriedade. Então, a burocracia ela é importante para garantir a propriedade e o direito de ter, né, determinado bem ou determinada situação. Então, o direito ele precisa defender a burocracia, né, a documentação, a ordem. Então, foi nesse período, né, de absolutismo que cria-se a burocracia como legitimidade da documentação, dos contratos e tudo mais. Então, isso é muito importante. Então, existe toda uma estrutura de governo que era responsável por essa execução do trabalho administrativo de cada estado, né, da nação. E essa estrutura, né, do trabalho administrativo auxiliava o rei na administração do Estado recém-criado, porque até então não era país, né, era reinado. Então, no momento em que se cria os países, existe aí a administração do Estado recém-criado. Vamos lá. Então, era de responsabilidade, né, dessa monarquia delimitar as fronteiras. O absolutismo ele contribuiu para a diminuição das diferenças de culturas locais. Houve um padrão, né, uma padronização dessas culturas. Assim, uma só moeda foi implantada e um só idioma foi escolhido para toda a nação. Gente, vamos pensar a Europa inteirinha, né? Inteirinha. Hoje a gente tem o que na Europa? A gente tem praticamente uma única moeda, né? Que move a economia, e mesmo assim, cada uma desses países, cada uma dessas nações, procura ter as suas próprias moedas. Né? Na época, não existia essas várias moedas, né? Era uma única moeda. Assim, é, era uma maneira de controle também, né? Então, quando havia um padrão, isso fortalecia, né, na época, o comércio. Foi criado, né, na época, uma série de impostos para regular, né, esse comércio, além de impostos alfandegários, né, para a defesa da economia interna. Então, uma outra coisa no direito, surge aí a questão da alfândega, né, conhecida hoje da maneira que a gente conhece. Então, a partir desses impostos, o rei pôde montar um exército permanente que ficava a seu serviço na defesa interna, em casos de rebeliões, e na defesa externa, em casos de conflitos. Além disso, do ponto de vista religioso, o poder real foi visto como uma escolha direta de Deus, portanto indiscutível. Então, nesse momento, era um Deus único para todo mundo. Tá? Não havia discussão de diferentes religiões, era um padrão, né, de um único Deus para todos. Então, esse absolutismo ele não possuía características homogêneas e apresentava também suas particularidades em diferentes locais. Então, dessa forma, destacaram-se três modelos desse sistema político: o modelo francês, o modelo inglês e o modelo espanhol. Né? Então, de repente, quais eram os modelos do absolutismo? Então, nós tínhamos o modelo francês, o modelo inglês e o modelo espanhol. Então, o rei francês, Luís XIV, ele foi o melhor exemplo de aplicação do poder do absolutismo. Né? Então, vamos ver o que ele fez.
Então, à medida que o poder real ele era fortalecido, uma série de teóricos escreveram sobre a justificativa do poder absoluto. Gente, esses nomes aqui vocês não podem esquecer, tá? Então, vamos lá. Nós temos, esses eram os nomes de autores teóricos, né, da época, absolutistas, que é Nicolau Maquiavel. Para quem não sabe, o Nicolau Maquiavel foi o que inventou a política. Por isso, quando a gente fala que uma pessoa é maquiavélica, nós estamos elogiando essa pessoa, não estamos dizendo que ela é uma pessoa ruim. O que é uma pessoa maquiavélica? É uma pessoa altamente política, que planeja a ação, né, do dia seguinte. Porque a política ela foi criada por Nicolau Maquiavel, e ele era um absolutista. Depois, Thomas Hobbes e Jacques Boussuet. Tá? Esses eles são teóricos, né, que justificava o poder absoluto. Aí Maquiavel ele traz, né, algumas obras, né, onde ele justifica o uso da violência e o controle sobre a população, que é o príncipe, né? Ele defendia a ideia, né, de que os meios era uma maneira de afirmar a mais-valia do rei e que o rei deveria ser temido, mais temido, né, do que amado. Aí depois tem uma outra obra, que é o Leviatã, de Thomas Hobbes, que argumentou que o poder real era necessário para colocar ordem no mundo, né? E depois vem a política retirada da Escritura Sagrada, que é uma obra de Jacques Boussuet, né, que justificou que o poder do rei ele procedia de Deus. Sendo assim, não se podia, né, contestar o poder real, porque se contestasse o poder real era a mesma coisa que contestar ao próprio Deus. Professor, Oi? tem que Pode falar. seguindo essa ordem que você falou, então Nicolau Maquiavel é francês, o Thomas é inglês e o Jacques é espanhol? Isso, não, é isso mesmo, isso Tá. mesmo, tá? Continuando. Aí vamos lá. O absolutismo, ele deixou de existir como forma de governo por volta do século XIX, uma vez que já era contestado pelos ideais iluministas. Ó, vocês lembram lá no comecinho da aula que eu falei do período de renascimento, certo? Então, no século XIX, cai esse período de renascimento e nós entramos aí no século das luzes, né? No iluminismo, que é o século das ideias, onde a ciência ganha corpo e forma. Então, nesse período do iluminismo, é o período onde a ciência está muito forte e as pessoas começam a contestar mais, né? Então, daí nós temos a Revolução Francesa e as mudanças que surgiram a partir dela, né, contribuíram para o fim dessa forma de governo. Então, quando perguntarem para vocês, quando é que acaba, né, o absolutismo? Aí vocês vão responder. O absolutismo ele tem o seu fim, né, como desdobramento da Revolução Francesa. Então, a partir da Revolução Francesa, acaba, né, o absolutismo. Então, essas mudanças elas buscavam descentralizar o poder, né, que era o oposto do que era defendido até então, porque até então o poder estava no monarca, né, na monarquia, e aqui, na verdade, o poder está praticamente na mão do povo nesse momento, né? Como também questionava a teoria da vontade divina do poder real, né? Pois o iluminismo defendia a racionalização do pensamento humano. O que é essa racionalização do pensamento humano, gente? É a ciência, tá? Então não é mais essa questão
daquele modelo teocêntrico, né? É um modelo heliocêntrico, centrado no homem, né? No pensamento humano, na ciência. Tudo bem, pessoal? Relacionado com o crescimento do protestantismo? Espera um pouquinho. Pessoal, fecha o som e deixa só o som da pessoa que está falando. Pode falar. Está cortando muito, professor, e eu perdi algumas coisas porque deu algumas interferências por causa do microfone ligado. Ah, tá. Então, eu vou voltar tudo, então, tá bom? Não, professor, não precisa voltar. A única Não? coisa que eu não consegui pegar foi do... peraí, eu coloquei do Nicolau, do Thomas Robson. Eu não consegui pegar o porquê que ele... O que ele fez, né? Em relação ao absolutismo. Vamos lá. Então, cada um deles, né? Vamos falar do primeiro, do Maquiavel. Então, o Nicolau Maquiavel, gente, ele é o pai da política. Ele que criou a política. Então, eu até falei do exemplo, né? Quando as pessoas chamam a gente de maquiavélico, se sintam elogiados, tá? Não fiquem chateados, não. O que é o maquiavélico? É aquele que planeja a ação do dia seguinte, é aquele que se organiza, é aquele que pensa na ação e nas diferentes reações diante de uma tomada de decisão. É o político. Ninguém está falando aqui de política partidária, tá? Nós estamos falando do político em termos de construção de conhecimento, de ação, né, no cotidiano específico da sociedade majoritária. Então, Nicolau Maquiavel é o pai da política. E cada um deles, tanto o Maquiavel, quanto Thomas Hobbes, como Jacques Rousseau, eles, cada um deles eram teóricos na época que falavam e que defendiam, né, na verdade, o absolutismo. Então, vamos ver o que cada um deles defendia. Então, a gente tem o Maquiavel, que tem uma obra chamada O Príncipe. Ele justificou, né, o uso da violência, né, como controle da população. Ele defendia a ideia de que a mais-valia para o rei seria ele ser mais temido do que amado, né, nessa obra dele. Então, o que ele falava? Ele dizia que o importante, né, nesse período era que o rei fosse temido, não importava se gostassem dele ou não, mas tinham que ter medo dele, né? É uma coisa complicada. Aí depois, na obra O Leviatã, que é do Thomas Hobbes, ele argumentou que o poder real ele era necessário para colocar ordem no mundo. Então, veja a defesa, né? Então, ele defendeu o poder absoluto do rei, né? Então, para ter ordem no mundo, o rei ele tinha que ter um poder absoluto. Aí depois, por que ele dizia isso? Porque, segundo o Thomas Hobbes, o homem ele é mau por natureza. Ele era mau por natureza. Então, somente o poder absoluto do rei seria capaz de colocar tudo em ordem. Tem gente que pensa assim até hoje, né? Tem muitas pessoas que acham que o homem, o ser humano, né, é mau por natureza e que precisa de ordem. Hoje, ainda bem que a gente vive uma democracia e essa ordem não está centrada apenas num determinado segmento. E o Jacques Bichet, né, na sua obra A Política Retirada da Escritura Sagrada, ele justificou que o poder do rei procedia de Deus. Sendo assim, não havia possibilidade de se contestar o poder do rei, né? Porque contestar o poder real seria o mesmo que contestar Deus, né? Seria você ir contra Deus. E naquele momento de regime, né, político absolutista, existia uma força e uma
crença muito grande ainda nessa questão de Deus, né? E eles comparavam Deus ao monarca. Tudo bem? Isso foi o que cada um deles fizeram. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Sim, é Jacques o quê? Oi? É Jacques. Jacques Vissé. Tá, obrigado. Se escreve Bossuet, Vissé. Mais alguma coisa? Então, vamos voltar aqui para fazer alguns esclarecimentos que vocês precisam ter. Então, primeiro, vamos entender o conceito. Anotem aí do lado, em algum lugar, que vocês não podem esquecer, tá? A aula fica bem esclarecida. Eu vou até... coloquem aí, pessoal. Conceito de absolutismo. É a primeira pergunta. Tá? O que era o sistema político absolutismo? Anotaram? O que era o poder? O que era o sistema político absolutismo? É a primeira pergunta que vocês precisam anotar e depois responder com esse material. Está bem aqui nessa tela que eu estou mostrando para vocês. Ok? Agora eu vou seguir. Professor, a sua tela não está aparecendo, pelo menos não para mim. Ah, tá. Então, é que acontece isso mesmo, pessoal. Espera aí, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Tá aparecendo? Tem alguém vendo a minha tela? Sim. Não, professor. Senhor, A metade do Alguém seu está rosto. vendo? Eu estou vendo. Eu consigo visualizar. Aí, tá vendo? Então, uns visualizam e outros não. É do próprio Teams. Quando ele fica muito sobrecarregado, acontece isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Professor, você poderia responder de novo, por favor, o conceito de absolutismo? Vocês vão Professor, colocar aí. só interrompendo um minuto, eu acho que assim, quem está no celular, eu estou. De repente, limpa o cachê porque está sobrecarregado e as pessoas não conseguem ver. Ou mesmo no próprio micro, entendeu? Mas eu estou vendo no celular. Mas tem que limpar o cachê, senão você não consegue visualizar. Entendi. Pessoal, quem tiver aí no celular, procura limpar o cachê para vocês enxergarem, tá? Porque tem alguns alunos que estão vendo e outros não. Tá, mas independente de quem está vendo ou não, anotem as questões, tá? Que é para vocês verem. Depois, com o material, eu vou postar no ambiente, vocês conseguem ver bonitinho, tá? Então, Professor, só mais um item, desculpa, mas o áudio eles conseguem ouvir, eles só não conseguem visualizar. Mas o áudio consegue, e muitas pessoas só conseguem acompanhar a aula visualizando. Tá. E não estão Fica a vendo dica. ainda. Isso, porque assim, eu mesmo, se eu não visualizar, eu consigo, eu sou auditiva, não visual. Mas tem pessoas que são visuais, então só limpar o cachê que elas conseguem, ou no computador, tipo, formatar, né? Para poder ter mais espaço. Tá. Espera aí, vou voltar aqui. Vamos ver. Pessoal, eu vou novamente compartilhar aqui, tá? Só um minutinho que eu vou compartilhar de novo para ver se todo mundo consegue visualizar. Tudo bem? ok.
Estão vendo? Não, professor. Meu Tô vendo, Deus. senhor. Também não. Eu estou vendo. Uns vê, outros não. Professor, pergunta se eles estão ouvindo, né? Porque Vocês eu estão fiz uma ouvindo? aula com o professor Tá. Vocês estão a aula do ouvindo? professor Crosselli eu não consegui ver, mas eu consegui ouvir. Eu estou no Tá. celular, estou vendo, estou ouvindo. Então tá bom, gente. Só um minutinho que eu já venho aqui. Rodrigo, é você, né? Que eu conheci só a voz. Ai, sim, sou eu. Eu estou no celular, eu estou ouvindo, pessoal. Eu também, eu tô no celular, hoje eu tô em casa. Esses dias eu, né, tava trabalhando e tava trabalhando e ouvindo. Mas enfim, depois a gente fala no PV, tá bom? Ok. Mas eu fico feliz pela turma tá bem empenhada. Ai, turma, que bom, né? Não vamos desistir nunca, porque quem acredita num sonho com certeza realiza. Concordo com você, viu? Eu concordo muito, professor, porque eu tenho quase 50 anos, sou aposentada, tenho formação acadêmica e trabalho, continuo trabalhando, e eu tinha um sonho. E eu estou realizando esse sonho, na verdade, de ser delegada, e eu nunca pude porque eu tenho um irmão presidiário. Mas, enfim, isso é coisa pessoal, eu nem deveria falar na aula. Mas, assim, É bom desabafar. mas eu sou de boa. Bom, Vamos continuar a aula. Desculpa pelo desabafo pessoal em plena aula. imagina. Então vamos lá, gente, ó. De novo, vocês estão pelo menos, aqueles que não estão vendo a tela, tudo bem, depois eu vou postar no ambiente a aula toda gravada. Essa aula está sendo toda gravada, tá? Então depois eu vou passar no stream e ponho lá para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí, o conceito de absolutismo. Todo mundo anotou isso? Sim. Tá, perfeito. Depois, olha, para quem está vendo, né, o conceito de absolutismo está bem, tá? Então, vai ficar fácil para vocês depois responderem essas questões. Então, a primeira questão é o conceito de absolutismo. Segunda questão é o conceito de Estado nacional. Tá? O que significava esse termo? Estado nacional. Ok? Anotaram? Deixa eu tirar a minha câmera aqui. Depois, Sim, vocês professor. vão colocar uma terceira questão. Como surgiu o Estado? Colocaram? Sim. Ótimo. Aí agora para a quarta ou quinta questão, gente? Quarta. O que significa burocracia? Não esqueçam que quem fez o conceito de burocracia foi Max Weber. Tá? Então, se alguém quiser depois buscar o conceito, pode ser no próprio Google. Coloca o nome de Max Weber. Weber é com W-E-B-E-R. E vê o que é e o que significa burocracia. Depois, a sexta questão. Quinta. Desculpa, 5. A importância da burocracia no direito. A importância da burocracia no direito.
Agora, a sexta questão. Professor, antes de terminar, desculpe interromper de novo, mas assim, ó, eu fiz os meus exercícios do professor Fábio e do Crosselli, e eu não consegui enviar via AVA. Nós, alunos, podemos enviar pelo e-mail que o senhor publicou no grupo? É tudo pelo e-mail mesmo. Não AVA, não. Não, eu estou perguntando porque eu tinha já feito algumas matérias e outras foram feitas ontem por outros professores e eu tentei encaminhar pelo AVA e eu não consegui. Então, eu não quero ficar também mandando pelo e-mail, né, se não pode. Então, isso é uma dificuldade que todos os alunos vêm tendo porque eles não conseguem encaminhar pelo AVA. E o senhor colocou... Senhor não, que você é novo, mais novo que eu, né? Colocou... vamos fazer aquela tiradinha para descontrair a aula. Então, enviar pelo e-mail, porque eu não consegui enviar pelo professor Tiago, e aí, se puder, para mim, e eu acredito que para todos os meus colegas, né, de aula vai ser bem mais fácil. Pode mandar no meu e-mail, sim. Ó, vou até repetir o e-mail, valderley.leite@anhanguera.com. Ok? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tá certo. Então, gente, novamente, vou falar outra pergunta. Por que houve a necessidade de padronização entre as nações no absolutismo? Professor, repete de novo para mim, por favor. Porque houve a necessidade de padronização no absolutismo. Próxima questão. Próxima questão. No direito, o que foi possível perceber nesse regime? No direito, o que foi possível perceber nesse regime? Próxima questão. Quais organizações davam suporte no absolutismo? Professor, pode repetir, por favor? Aqui cortou. Cortou? Voltando, então. Quais eram as organizações que davam suporte ao absolutismo? Conseguiu anotar? Consegui sim, professor. Obrigada. Imagina.
Então, vamos para a próxima questão. Quais eram os modelos desse sistema político? Na mesma pergunta. E quais eram os teóricos que os representavam? Vou até responder aqui para vocês. No modelo francês, quem que representava? No modelo inglês, quem representava? E no modelo espanhol, quem representava? É aqueles 3 nominhos que eu vou colocar aqui para vocês. O francês, Nicolau, Maquiavel, o inglês, Thomas Hobbes, e o francês, aliás, o espanhol, Jacques. Aí aqui... Professor, fiquei confusa. Você pode repetir, por favor? Ó, vamos lá. Vocês vão colocar quais eram os modelos desse sistema político. E quais eram os teóricos que o representavam. Então, aí vocês vão falar do modelo francês, do modelo inglês, do modelo espanhol, citar os 3 nomes, né, que é o Maquiavel, o Hobbes e o Jacques Rousseau, e depois dizer o que cada um defendia. Ok? Aí vocês vão ver nesse material que eu vou colocar para vocês, que eu estou mostrando aqui para quem está vendo, tem aqui o que cada um fez. Ok? E, por fim, né, o que é que determinou o fim do absolutismo? Agora eu vou parar a gravação e vou parar de compartilhar a tela, tá bom? E aí nós vamos poder conversar